Sejam todos bem-vindos. Mais um episódio dos diálogos. Temos aqui no chat que já colocou que está presente. Paropas, Lux Puma, Erval, Sleep Comfort, Onyx, Umaflex, MGA, Flex, Beckert, Leggett. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Como vocês já devem ter recebido aí no informe, no LinkedIn, no Instagram, no e-mail, no site, agora no Abicol no Ar, nós temos uma agenda e estamos muito contentes com isso, uma agenda com o Gustavo a cada 3 meses, né? Exatamente. É assim, fevereiro, depois maio, agosto e novembro. Cada 3 meses Então, temos essa agenda. nós temos essa agenda para atualizar os números do setor. Tivemos, graças ao empenho, à competência, à didática do Gustavo, excelentes, progressos nesse aspecto de indicadores que consigamos fazer o rastreamento, a defesa, a confirmação. Então, não são dados psicografados. Então, tem um lastro aí, um rastreio que a gente consegue fazer com esses números. Então, e graças também à Blue, que é a associada que viabiliza todo esse processo, nós teremos esses movimentos de atualização, tanto no site da Bicol, na parte de números do setor, como essa reunião a cada 3 meses, para apresentar, para dialogar, para comentar alguma coisa, até mesmo alguma sugestão de algum número ou de algum dado que seja necessário a inclusão no nosso radar do setor cochoeiro. Então, muito obrigada a todos que aceitaram o convite. Essa reunião está sendo gravada. Nós temos para os associados depois o acesso da memória da reunião. Então, tem o tempo de fazer toda a transcrição, organização para deixar disponível no site também, mediante login e senha. Então, que tenhamos uma videoconferência bastante produtiva, como é sempre as reuniões que nós temos com o Gustavo. Então, Gustavo, muito obrigada mais uma vez. Agora a palavra é com você. Ah, Obrigado. quando forem se manifestar, desculpa, quando forem se manifestar, levantem a mão. Se a conexão ficar ruim, fechem os vídeos e os microfones mantenham também fechados para melhorar aí a transmissão. E se eu não vir alguma coisa que tiver no chat, alguém me avisa, por favor. Obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos aí pela presença. Então, a ideia aqui hoje é a gente fazer uma atualização dos números do setor. Agora tem um relatório aí de 2025. Eu vou passar com vocês aqui, basicamente, página a página, e fazendo alguns comentários que muitas vezes acabam não cabendo no momento da escrita. E fiquem à vontade a qualquer momento para fazer qualquer tipo de pergunta, comentário. Reforço sempre essa parte dos dados do setor. É um desafio imenso para todos nós. A gente vai atrás do máximo possível aí de informações oficiais e até sempre com a ideia que as informações oficiais são aquelas que nós conseguimos depois usar em qualquer fundamento, em qualquer pedido que a gente faça em outras instâncias. Mas, ao mesmo tempo que são as informações oficiais, se nos dá vontade para questionar se faz sentido, se não faz sentido o número, porque a partir disso dessas provocações nós vamos atrás de complementos. Até tem alguns pontos aqui que eu vou comentar hoje com vocês, que veio a ideia de ir atrás e a gente consegue apresentar a partir justamente de questionamentos que foram feitos em outros nossos encontros. Então, vou fazer aquele tradicional compartilhamento de tela aqui com vocês. E a tradicional pergunta se todos aí enxergam a tela. Sim, Sim? perfeitamente. Sim, Então, perfeito. maravilha. Então, vamos lá. Então, aqui nesse nosso relatório anual de 2025, até trouxe aqui, já na página inicial, quais são as fontes que nós utilizamos.
Então, uma das fontes vem lá do IBGE, no Sidra, onde ficam disponibilizadas as tabelas estatísticas, alguns dados aqui da própria Abicol, a parte do Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no que envolve importação e exportação, e dados da Receita Federal, também aqui presentes no que envolvem ali faturamentos e presença de empresas. Vamos lá, em termos de maneira geral, que a gente tem aqui, né, o Brasil ali nesse dado como sendo o quinto maior produtor de colchões do mundo, e nós tivemos um aumento de faturamento estimado aí de 2024 para 2025 de 6,45%. Aqui eu coloco, né, até essa palavra como estima-se, porque os dados reais nós temos de janeiro a junho e julho a dezembro não saiu o dado oficial. Então a gente fez uma projeção e a expectativa aí estimamos em 6,45% de crescimento de faturamento. E esse valor do crescimento do faturamento, ele veio lá da informação que tem da Receita Federal, por meio das estatísticas de notas fiscais, com base no KNAI principal de fabricante de colchões. E quando nós começamos lá em dezembro, na reunião presencial sobre os desses dados, até veio uma pergunta, né, um bom ponto colocado, que os fabricantes de colchões não necessariamente eles vendem só o colchão, acabam tendo alguns outros produtos. Eu vou apresentar para vocês depois de maneira complementar. Eu consegui também os dados, não só pelo KNAI, mas pelo NCM. Nós temos aqueles dois NCMs clássicos ali dos colchões, em que nós temos também um valor para eles. A única ressalva que a gente faz é que é o complicado utilizar o valor do NCM como um valor que representa o setor, é porque no caso do NCM, acaba acontecendo uma dupla ou tripla contagem. Um caso em que o fabricante vendeu para o varejo e o varejo depois vendeu para o consumidor final, vai aparecer o mesmo colchão duas vezes. Ou se tiver um caso de fabricante para distribuidor, distribuidor para o varejo e varejo para o consumidor final, o mesmo número vai acabar triplicado ali. Então, é um número que, em absoluto, ele não reflete, mas depois eu vou mostrar para vocês que, em movimento, ele se compara muito ao movimento do que acontece no setor, pegando o setor como referência ali o KNAI principal. Então, isso que a gente chega no crescimento. E descontando a inflação no período, esse crescimento ficaria ali em 2,1% acima da inflação. E, né, na América Latina, 40% acaba sendo aí do Brasil no mercado de colchões, natural pelo próprio tamanho do Brasil. Então, com esse crescimento de 6,45%, a estimativa, né, do setor é de 13,2 bilhões de reais em 2025. Aí eu comentei com vocês que tem também o número, qual seria o valor se nós olhássemos para o NCM. Se nós pegamos os dois NCMs ali de colchões, o valor seria em torno de 26, 27 bilhões de reais em 2025. Mas aí, naturalmente, esse valor não bate por causa dessa dupla ou tripla contagem ali que aparece. E ao mesmo tempo que nós tivemos esse aumento no faturamento, até sendo ali um pouco acima da inflação, a quantidade de colchões produzidas ela diminuiu. Ela caiu 7,72% em relação ao que tinha acontecido em 2024. Depois a gente vai olhar aqui no gráfico com mais detalhes, mas 2024 havia sido um ano um pouco de retomada, de crescimento, e agora 2025 volta a ser um ano de queda na produção. E o IBGE, o que ele nos disponibiliza, ele parou já há alguns anos de disponibilizar exatamente qual que é a quantidade produzida. Então, o que ele disponibiliza é justamente qual que é essa variação. Então, quando a gente fala aqui, essa variação é de 7,72% de 2024 para 2025, é uma variação real ali pelo parâmetro do IBGE. Quando nós tivermos depois a quantidade produzida, é uma quantidade que a gente aplica essas variações do IBGE a partir da última informação de quantidade disponível. A parte aqui colocando de panorama de fábricas e empregos, nós vamos pegar a parte de fábricas. A gente pode trabalhar com diferentes visões. Ao longo de 2025, nós olhamos ali alguns números no que se envolvia a parte de quantidade de fábricas, olhando pela declaração na Receita Federal pelo KNAI principal.
e aquele número parecia bem maior, né? Então a gente viu lá que tinham 700 que emitindo nota fiscal e um pouco mais de 1.000 empresas ativas com esse KNAI principal de fabricante de colchões. E daí isso acabou gerando aqui uma série de ações. Depois a Adriana, se quiser, pode comentar um pouquinho mais também em cima dessa parte, né, desse estudo feito a partir da Receita Federal, mas o número Sim. que a gente traz. Pode falar, Adriana. Você quer concluir? Depois Não, eu não, comento? Pode acho que ser? pode comentar, acho que cabe agora, depois eu falo aqui específico da parte do Inmetro. Então, nós fomos atrás, né, dessas unidades certificadas, essa diferença entre unidades certificadas e o total que apresenta uma atividade, se apresenta ativa, né? E realmente, depois dessas verificações, essas fábricas estão à margem da certificação. Então, quem acompanha o Observatório do Colchão, por exemplo, nas redes sociais, já deve ter observado que é Brasil inteiro. Então, essa, essas últimas semanas, eles estão identificando que essas fábricas estão ativas, produzindo colchão ou é, reformando o colchão para vendê-lo como novo no Brasil inteiro. Então, é um trabalho que se desdobrou depois dessa verificação do KNAI. Exato. Então, é uma parte aí em andamento e a gente vai atualizando aí conforme vão aparecendo as novidades. E agora, se nós pegarmos no Inmetro certificada, são lá 347. E a grande presença no Sudeste, né? Então, o Sudeste ali acaba sendo a região mais representativa do Brasil. E se nós pegarmos dessas unidades fabris, a estimativa ali de 39 mil empregos diretos. Aí eu já havia, né, colocado isso de maneira prévia para vocês, nós tivemos uma queda na produção em 2025 de 7,72% em relação a 2024, que tinha sido um ano um pouco acima do que foi 2022, 2023, mas a gente vê que 2025 ele acabou não só voltando para um patamar anterior, mas ele ficou abaixo de patamares anteriores. Então, o que nós tivemos de produção física acumulando essas variações, ela está lá em 4,33% a menos do que foi em 2022. E daí isso corrobora algumas coisas que estamos olhando, né? Se nós temos ali um crescimento de faturamento e a quantidade de colchão está menor, então também o preço por colchão em si tem ficado mais caro ali para produzir. Ah, aqui sempre, né, colocar com base 100 para ficar algo comparável, e no caso do IBGE, o próprio IBGE ele trabalha o 2022 como a base 100. Então, e aqui a gente trouxe a partir de 2022 esses dados. Um ponto interessante é nós olharmos como que é essa variação da produção ao longo do ano. E aqui a gente vai ter uma sequência de gráficos para isso. Então, o primeiro deles é uma variação trimestral da produção, que basicamente ela olha como que foi a variação de um trimestre em relação ao trimestre anterior. E daí, nesse caso, a gente vê que a produção de colchão ela é bem um comportamento caótico, né? Ela tem uma variação muito grande quando a gente olha trimestre contra trimestre. Então, vai tendo um padrão de um segundo, terceiro trimestre ter um crescimento, eles acabam sendo geralmente períodos ali de maior fabricação, mas mesmo assim acontecem alguns anos em que esse padrão não se repete tão bem. A gente vê que varia muito. Aí, uma outra maneira de nós olharmos é o que aconteceu quando a gente começa a comparar com o mesmo trimestre de ano anterior. A gente está comparando aí agora trimestre de um ano com o trimestre do ano anterior. Então, por exemplo, aqui o primeiro trimestre de 2023 teve uma produção 6% acima do que foi no primeiro trimestre de 2022. Segundo trimestre de 2023 já foi 5% abaixo do segundo trimestre de 2022, e assim por diante. E o interessante observar aqui é que 2024, que foi aquele ano de crescimento, o primeiro e o quarto trimestre, eles foram abaixo do que havia ocorrido em 2023. Só que o segundo e o terceiro trimestre foram trimestres muito fortes aqui em termos de variação da produção em relação ao ano anterior.
e isso fez com que 2024 tivesse ali um saldo positivo. 2025, o que a gente olha é que em todos os trimestres ele acabou sendo abaixo do que foi 2024. E especialmente o segundo trimestre, que tinha tido aquele maior crescimento comparando com 2023, agora aqui comparando 2025 com 2024 foi o de maior queda. Então, interessante olhar aqui que não foi um comportamento de um trimestre de 2025 foi complicado, ou dois trimestres que foram complicados. Na verdade, foi algo um pouco mais geral aqui ao longo do ano, com uma participação mais forte de queda aqui do segundo trimestre. Então, juntando essas quedas que aconteceram aqui, gerou aquela queda de 7,72% no ano de 2025 em relação ao ano de 2024. E daí, complementando essa análise, a gente consegue olhar aqui como que foi a variação acumulada nos 12 meses. Então, cada um dos meses aqui, se eu pegar, por exemplo, o dezembro de 23, que é esse ponto aqui no meio, que está no 0 a 0, significaria que se comparasse os últimos 12 meses, a variação ficou ali zerada. E o que a gente olha é que 2024, como a partir do segundo trimestre teve aquele movimento bem positivo, que quase, né, quase todos os meses, ou seja, a partir de maio de 24, a variação era positiva comparando o acumulado dos 12 meses. 2025 ainda entrou com um pouco de gordura em relação ao que tinha acontecido em 2024, mas daí a partir aqui de maio volta a ficar negativa essa variação. Então, né, resumindo aqui tudo, foi um ano de queda de produção 2025 e uma queda que não foi concentrada em um trimestre ou algum período. Ela ocorreu de maneira mais sistemática ali nos 4 trimestres. Um outro dado, para a gente acabar olhando aqui, é em relação de inflação acumulada nos últimos 12 meses. Então, quando a gente fala em inflação, pegando aqui o IPCA como indicador oficial, aparece, né, quando temos as divulgações ali nos veículos de comunicação, em geral, né, qual que foi o IPCA geral acumulado, aquele que reflete das diferentes regiões onde são medidos e também colocando ali com os diferentes itens que compõem a cesta. E a gente tem aqui, comparando dos últimos 12 meses, o geral é essa linha aqui em azul. É aquela linha que acaba sendo divulgado aí na imprensa, que é a nossa medida oficial de inflação. Mas quando nós olhamos dentro da descrição que o IBGE apresenta, ele também nos fornece como que foi a inflação para cada um dos subitens que o preço é monitorado. E colchão é um dos itens que é monitorado. Só que ele não é monitorado em todas as regiões do Brasil. Então, ali das diferentes regiões, diferentes cidades, na qual é monitorado o preço, apenas em Porto Alegre e Belo Horizonte que colchão é monitorado. Então, como acaba acontecendo apenas em dois lugares e que é uma participação pequena na cesta, ele acaba tendo um comportamento bem errático aqui. Então, nós até temos um indicador oficial do que seria a inflação de colchão, pensando isso uma inflação não do ponto de vista do produtor, e pensando do ponto de vista do consumidor final, que é essa medida que nós temos aqui divulgada pelo IBGE, mas ela reflete somente essa variação aqui em Porto Alegre e Belo Horizonte. Ela não reflete no Brasil inteiro. Nós temos uma outra categoria que é chamada de mobiliário, em que mobiliário ele contempla colchão, móvel para sala, móvel para quarto, móvel para copa e cozinha e móvel infantil. Nessa categoria mobiliário, aí sim, ela é uma categoria que é medida em todas as cidades do Brasil. E em 2025, ela teve um comportamento aqui muito próximo ao que foi a inflação geral, que daí é a linha verde que aparece. Embora possam ter alguns momentos que no acumulado 12 meses ela acabe se distanciando um pouco do geral, tive que em janeiro de 25 estava muito próximo um do outro e dezembro de 25 também. Então, a parte de imobiliário se comportou de maneira muito próxima aí ao que foi o IPCA geral.
Então, aqui a principal ressalva é que, por mais que nós tenhamos, né, essa parte do colchão, não é algo que realmente reflete no Brasil todo como que foi a inflação do colchão em si. Aí aqui a gente chega na parte de fato de produção, venda de colchões e faturamento do setor. E aqui vem o ponto que eu havia comentado anteriormente. Essas quantidades aqui em si não são quantidades que o IBGE divulga. Ele parou de divulgar isso alguns anos atrás. Então, o que nós pegamos foi a partir da última quantidade divulgada e vamos colocando esses percentuais de variação. E daí, com isso, a gente chega em 2025 aqui nessas 20 milhões de unidades produzidas. E colocando aqui a mesma variação para vendidas, né, em 20.192 de vendidas. O faturamento do setor, o que leva aqui em consideração é o KNAI 3104700, que é o de fabricante de colchões, e aqui tem o faturamento próprio, né, pegando ali da base da receita, e aqui a gente trouxe uma parte a mais, até também a partir de um ponto que foi trazido na reunião de dezembro, que é fazer uma comparação descontando a inflação. Então, cada um desses valores ele foi trazido aqui para o dezembro de 2025, considerando a inflação ano a ano ali pelo IPCA. Então, a gente vê que, mesmo assim, teve ali um crescimento. Se for olhar em termos de faturamento, ele está só abaixo ali do que foi 2020, 2021, mas tive essa crescente aí nos últimos anos, mesmo descontando a inflação. E aqui, qual que é esse recorte também, né, essa estimativa pelos tipos de colchões ali que nós temos, né? Colchões de espuma e misto acabam sendo representando 50%, molas 35% e os outros tipos 15%. Aqui é um dado que a gente trouxe novo, que não aparecia no relatório 2024, mas que a gente vai começar a acompanhar mais de perto e trazer também lá no painel de dados, é esse comportamento do comércio varejista de colchões. Então, além de nós olharmos a parte de movimento em termos de faturamento, que a gente consegue olhar pela Cefaz, olhar a parte de produção pelo IBGE, ter mais uma medida de mercado, que é olhar como tem sido esse comportamento, principalmente de abertura e fechamento de varejo. Isso também acaba dando um termômetro de como que a atividade está caminhando. Se nós olharmos hoje aqui no Brasil, em termos de estabelecimentos ativos na Receita Federal, são 131 mil varejistas de imóveis ou de colchões. Né? A maior parte ali, 103 como móveis, mas que muitos deles, embora o KNAI principal seja móveis, tem ali no KNAI secundário a parte de varejistas de colchões e acabam vendendo também colchões, e os próprios 28 mil ali que são daí varejistas de colchões no KNAI principal. Assim como acontece na parte de fábricas, a grande concentração está aqui no Sudeste. Se não me engano, em fábricas era 38%, em varejo aqui 41% no Sudeste, mas em números eles acabam sendo próximos daquela própria questão de fábrica, o que faz sentido pela própria logística ali do produto envolvido. E desses 131 mil estabelecimentos, 63,4% são optantes pelo Simples. E lembrando que o Simples é quem tem faturamento anual de até 4 milhões e 800 mil reais. Então, ali, né, seria o equivalente a 400 mil reais por mês de faturamento. E mais ainda, 21,9% deles são optantes pelo MEI. Então, ali, né, a microempresa individual. Então, a gente vai começar a trazer isso para vocês também agora, pegando, né, mais essa variação, que daí contempla e vai fechando bem essa ideia, para a gente conseguir, pelas diferentes frentes, ter uma estimativa de como que o setor tem se comportado aí ao longo do ano. Um outro dado aqui, que também foi motivo aí de conversas ao longo do ano, é a parte de importação e exportação. Desculpa. Então, aqui são os dados oficiais, ali que pega pelo Comex Stat. No Comex Stat, está trazendo até aqui qual foi a data da consulta, porque a sensação é que às vezes acabam tendo algumas correções retroativas desses valores, e daí eventualmente pode fazer a consulta numa data, encontrar um valor, e quando faz em outra, ter um valor diferente. Então, isso aqui, só para deixar na mesma base, foi consultado ali no dia 22 de janeiro de 2026. O que que a gente observa? Aqui em cima, olhando a importação,
ela vem numa crescente, especialmente aqui em 2023 a 2025. Se nós pegarmos a comparação do valor total importado em 2023 e o valor total importado em 2025, teve um aumento de 110%. Então, para nós que estamos aqui dentro do setor, é algo que chama atenção. É um concorrente a mais chegando aqui, né, um grupo de concorrentes para fazer a venda de colchões no nosso mercado. Agora, Ô, quando Gustavo, alguém isso pode ter refletido também naquela parte da produção, certo? pode, pode ter refletido na parte da produção, porque são unidades que acabam entrando aqui e acabam, né, às vezes, diminuindo a produção nacional. Com certeza. Mas quando nós olhamos aqui a parte de importação em unidades, a gente vê que em 2025, se nós somarmos aqui os dois NCMs, foram 209 mil colchões importados. Nós vamos uma produção ali de 20 milhões de colchões no Brasil por ano, 200 mil seria 1% dessa produção. Então, né, às vezes daquela queda do 7,72, talvez ali 0,5%, alguma coisa, com certeza pode ser aqui uma parte desse valor que veio de importação, né, que acaba atendendo a demanda interna, mas sem uma produção nova. Então, bom Mas não ponto, é o Adriano. principal vilão, fator, por exemplo, né? Exato, não é o principal. Exatamente, acho que esse é sempre um ponto interessante para nós olharmos. É, Pô, quando a gente olha aqui, né, cresceu 110% em importação, acende um alerta. Mas, ao mesmo tempo que a importação, uns 200 mil unidades perante 20 milhões de fabricação aqui interna. Então, ainda é 1% do que é o nosso mercado em si. E, por outro lado, a exportação, ela tem sido um tanto estável, né? Ela varia naturalmente de ano a ano, mas varia pouco. Só que a gente ainda exporta 3 vezes mais do que importa. Então, ainda tem um saldo positivo nessa parte. E desses colchões importados, né? Então, se nós olharmos, o valor cresceu 110% de 2023 a 2025, mas a quantidade cresceu 49,4%. Então, se nós achamos que o valor cresceu mais do que a quantidade, também estão vindo aqui colchões de valor mais alto para o nosso mercado. E a grande origem em 2025 foi da China. 71% dessa importação, né, do valor importado veio da China, depois França, Dinamarca e Holanda. Então, esses são os principais exportadores aqui de colchões para o Brasil nesses dois NCMs. É, Do relatório em si, eram esses os pontos, né, que a gente tinha preparado aqui. E eu vou pedir só licença mais um pouco, Adriana, para apresentar um outro material complementar. Esse não estava no relatório, porque eu consegui ali pós a nossa conclusão dele. Mas acho que vale a pena a gente trazer aqui. Apareceu a tela de volta, né? Sim. Que é justamente aquele ponto, né? Quando eu trouxe o dado, pô, o setor pegando como base o KNAI principal de fabricante de colchões teve o crescimento de 6,45%, mas pô, como os fabricantes de colchões fabricam não somente colchões, mas outros produtos, fazer uma comparação, e aqui nessa base 100, colocando janeiro de 22, como que foi a evolução de faturamento das notas fiscais nos dois NCMs ali referentes a colchão, o 9404-2100 e o com final 2900. E quando a gente olha essa evolução daqui, a gente vê que eles têm comportamento bem parecidos. Eventualmente, num mês, pode abrir um pouco mais a curva, igual aconteceu aqui em junho, que foi um pouco diferente a evolução, mas ao longo do tempo se comporta muito próximo um do outro. Então, até um ponto, né, que tinha sido comentado ali na reunião presencial em dezembro, é que às vezes o valor do 13,2 bi ele tem essa discussão, mas o comportamento que a gente olha essa série histórica de que cresceu 6,45%,
ela faz sentido até quando a gente olha também comparando aqui com os NCMs. Aí, de novo, né, se pegasse ali os NCMs, o valor iria para 26, 27 bilhões, mas por causa dessa dupla ou tripla contagem ao longo do caminho, e além de uma falta de contagem numa eventual venda sem imposto, principalmente na ponta do varejo. E aqui, abrindo um pouquinho mais, olhando como tem sido a evolução por NCM. A gente olha que esses dois NCMs, eles seguem também um padrão parecido entre eles. Não tem um padrão de colchão que está ganhando mais mercado do que o outro, mas isso aqui mais ainda como um dado preliminar. Então, né, só peço desculpa, essa parte está fora do relatório, mas que foi algo pós ali conseguido, nessa nossa busca sempre de trazer ali mais informações que de maneira que a gente consiga completar bem aí esse nosso panorama do setor cochoeiro. Então, Adriana, isso que tinha preparado aqui, obrigado e fico aí à Obrigada, disposição de vocês. muito obrigada, Gustavo. A ideia desses diálogos trimestrais é apresentar um panorama rapidamente, objetivamente, e ter um espaço para a gente conversar sobre esses números, destacando que toda a atualização desses números antes, né, do trimestre, quando a gente tem essa oportunidade de conversar sobre eles, está disponível no site da Bicol, na parte números do setor. Então, o associado pode acessar lá, consultar, comentar, propor alguma ideia de um indicador novo. Nós temos ainda 20 minutinhos para esse diálogo. Eu queria perguntar para vocês se tem algum destaque, algum comentário para fazer, alguma consideração que possa enriquecer esse nosso diálogo de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Pode criticar, pode elogiar Sim, também, pode. Os comentários são bem-vindos, para que não fiquemos exatamente. só nós falando aqui. Quem quiser também escrever é bem-vindo. Oi, Dri, o Algum Gustavo com... aqui da Leggett. Tudo Oi, bem? Gustavo, tudo bem e Oi, você? pessoal, bom dia a todo mundo. Na verdade, é só um comentário. Eu achei Pois não. interessante essa questão da importação de colchão, né? Que apesar de ser 1% só, é pequena ainda, né? Mas a iniciativa que a Bicol está tendo no sentido de haver um controle dessa importação, eu acho que está vindo em bom momento, porque está no começo ainda. Isso pode ficar muito maior, né? Já que não existem barreiras, né? Então era só um comentário no sentido de que acho que o timing da Bicol tá muito positivo. Aí a gente já está vendo isso antes que se torne um problema grande. Tá bom? Nossa, Gustavo, obrigada pela consideração, porque nos faz lembrar de um outro assunto que parece muito interessante, né? Muito interessante nesse momento, que é o acordo Mercosul e União Europeia, mas a gente às vezes olha de um lado e não olha do outro, porque será um caminho de mão dupla. Do mesmo jeito que a importação de insumos, matérias-primas, produtos em geral vai ser facilitado, vai entrar também muito produto pronto com maior facilidade do que existe hoje. E mesmo o setor de colchão sendo um setor regulado por uma certificação compulsória, nós também sofremos na pele a deficiência da fiscalização. Então, a gente tem que estar sempre lembrando disso. Mais uma vez, obrigado, Gustavo, por essa consideração, porque é um ponto que tem que estar no nosso radar. Então, e estar pronto para o que vem por aí, porque vai ser bastante desafiador. Nós temos mais duas contribuições, pelo menos, a Newton, depois o Lars. O que eu ia comentar e vou comentar é exatamente o que você disse aí. Se você olhar, o segundo, o terceiro e o quarto lugar das importações dos colchões são exatamente da Europa. Então, em si, esse Pois acordo isso, Mercosul, ele vira realmente a prosperar e isso pode, de fato, pegar na veia, né? exatamente, exatamente. A gente tem que estar preparado para isso.
Obrigada, Isso Newton. tudo, nada, é só para confirmar que esses dados que acaba se tendo, mas não assim, é, feito como o Gustavo tem feito aí, ou seja, compilado, isso desperta o olhar nosso, né? Realmente muito bom, viu, Gustavo? Obrigado. E exatamente, e até esse ponto interessante que você colocou, a gente pode pegar e acompanhar também um pouco mais de perto esses países da Europa de como tem vindo a importação. Então, a gente pode pegar e abrir com mais detalhes por onde tem sido essa importação, para qual estado, a gente consegue olhar bem justamente para monitorar, né? Esse ponto que a Adriana colocou, das facilidades que são ao mesmo tempo que tem a facilidade para o insumo, também pode ser criada essa concorrência a mais ali com os outros produtos que vêm Com dos certeza. países da Europa, né? Ainda mais um mercado do tamanho do Brasil, né? Exato. Lars? Não, e sem esquecer de que o próprio modelo do varejo com as plataformas e esses marketplaces online, eles vão invadir direto o consumidor. Quer dizer, o consumidor hoje entra lá num Amazon qualquer da vida e vai comprar do jeito que todo mundo hoje compra a Shein, não tem problema nenhum comprar um colchão, né? E Direto. aí, e ainda a gente tem aquela coisa de que importado é melhor do que o nacional. E É, esse é complexo de lamentável. vira-lata, né? É Mas esse enfim. complexo. É. Então, nós temos muito trabalho aí pela frente, por isso que a contribuição, consideração e os alertas, né, de onde você está vendo alguma coisa que a gente pode desenvolver, se antecipar, é muito importante. Adriana, nós temos duas contribuições no chat. Pode ler ou você quer ler? Bom, se você puder ler, porque eu devo estar entrando em outro lugar aqui que eu não Tá, consigo eu já ver. vou ler aqui a primeira contribuição, é da Tá bom, Ecoflex. obrigada. Já há alguma informação referente a previsões para este ano quanto à produção e consumo? Essa parte, no momento, nós não temos ainda uma previsão formada para 2026, em relação à parte de produção e consumo. Tá? Então, esse é até um ponto aí para trazer, vou colocar aqui para trazer isso para vocês. Uhum. A segunda E contribuição é do Fabiano. A exigência do certificado em metro não poderia ser requisito na importação? Pois é, Fabiano, já é. Mas o que que acontece? Dentro dessa. E eu acho que aconteceu até na importação de produto químico. Dentro do NCM, por exemplo, de colchão de mola, ele está lá misturado com uma série de outras coisas no mesmo NCM. Então, dependendo da qualidade do que é colocado lá na descrição do produto na hora de importação, passa. Então, hoje é necessário ter anuência de importação, que é confirmar que aquele produto foi certificado lá no país que está mandando o colchão para cá. Mas a eficiência desse processo é preocupante. Para a gente resgatar um pouco do que aconteceu quando voltou a anuência, porque ficou um período sem anuência de importação, podia entrar, só tinha que ter o certificado, a Receita Federal só passou a atuar depois de uma intervenção e um questionamento da Bicol, 6 meses depois do que o Inmetro tinha publicado que a partir daquele momento era necessário anuência de importação do colchão. Então, deveria ser mais eficiente, com certeza. Deveria ter todo o sistema em prol da conformidade. Mas o que a gente vê é uma certa. Não consigo ver uma palavra boa para. Mas, por exemplo, há quem diga que alguns OCPs facilitam esse processo também de importação de colchão. Deixando que o importador lá de fora tenha um ambiente mais fácil para introduzir. Tem outros também que entram não descrevendo direito o que está dentro daquele NCM, como a gente viu, até em lojas de produtos
de uma linha mais alta, sendo vendidos livremente no comércio de São Paulo, em produto importado, e eles dizendo, não sabia que esse produto podia ser vendido sem. Então, a ineficiência da fiscalização nos obriga a sermos cada vez mais atentos com essas questões e nos unirmos com relação às denúncias, antes que pegue uma tendência aí de entrar e facilitado, e quando a gente vê, já é tarde demais. Então, a denúncia é muito importante, e o que tiver ocorrendo, a Bicol vai continuar falando com o Inmetro, falando com a Receita, falando com os OCPs, porque não dá para aceitar essa concorrência que tende a ficar cada vez mais acirrada, e se não tiver esse acompanhamento, vai ficar mais difícil para aqueles que não estiverem preparados. Mais alguma consideração? No chat já acabou, tá bom? Acabou? Então, ninguém também levantou a mão. A gente tem um protocolo agora. É abrir a câmera para a gente fazer uma foto e levantar a mãozinha quem gostou. Quem não gostou não precisa levantar a mão, mas só para a gente ter um feedback aí se a gente deve continuar fazendo nesse formato. Acompanhe, então, as redes sociais da Bicol. Obrigada pelo joinha aí, Lars. E Altair também. E também agora no Spotify, a gente vai colocar as videoconferências no Spotify também, então não tem como escapar da Bicol. É site, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, status de WhatsApp, e agora no Spotify e no YouTube também. Então comentem, compartilhem, critiquem, que, como dizia um presidente da Bicol, a associação serve para servir. Então, a gente vai servir conforme a demanda. Renê, você quer falar? Ah, não falou, não, só levantou a mão. Acho que eu que preciso falar com você. Um abraço a todos e até o nosso próximo diálogo.